Muito bem, podemos começar? Então vai lá. Então, boa noite a todos. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade de estarmos juntos, mesmo que virtualmente, para aprendermos um pouco mais, Senhor, do seu Evangelho, das suas lições de amor, que tanto nos auxilia no nosso dia a dia. Que as suas bênçãos possam recair em todos os lares, Senhor, principalmente naqueles mais necessitados. Obrigado por mais essa oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, pessoal. Como eu disse, né? O tema dessa noite é oração. E qual é o significado da palavra oração? Entre vários significados, né? Eu vi um que eu achei muito interessante. Prece sob forma de meditação. Na última vez que eu estive aqui, né, conversando com vocês, eu falei um pouco de meditação. A, a Elaine gostou, né? Pelo menos eu acho que ela gostou, porque ela pediu para que eu continuasse esse assunto, tá? E para quem não assistiu, para quem não viu, eu vou fazer um resuminho aí do que nós conversamos, que eu acho interessante. Por quê? Porque a oração nada mais é do que a meditação. E o que é uma meditação? Você se colocar dentro de si mesmo, né? Então, quando lá no capítulo 27, pedi e obtereis, então está escrito assim, lá no item 1. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade, que aqueles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. Bom, aqui eu queria dar uma pausa para que a gente voltasse então a falar sobre aquele assunto, né? O que é o nosso quarto, né? É eu ir para minha casa, entrar naquele local aonde eu durmo, né? Fechar a porta e ficar quietinho lá sozinho e fazer oração? Acho que não é bem assim, né? Então, quando a gente está falando, é, e isso, o senhor Araújo sempre comentava, né? Falava assim: você tem que entrar no seu quarto, mas o seu quarto é quem? É sua mente, é dentro de você mesmo. Então, aonde eu estiver, eu entro no meu quarto, fecho a minha porta e rezo ao meu Pai, em secreto. Eu não preciso ficar fazendo orações para que todos ouçam, né? Como diz aqui, né? Aqueles hipócritas que ficam em pé nas sinagogas, falando alto, gritando, né? Então é isso que essa lição quer nos mostrar. E como é que eu entro na minha, no meu quarto e fecho a porta? Então, da última vez eu comentei, né, que para que eu possa fazer isso, eu tenho que criar alguns hábitos, né? E um dos hábitos que a gente costuma dizer quando está falando em meditação é eu conseguir entrar dentro de mim e me concentrar, independente do que está acontecendo lá fora. Não que eu não vou escutar o que está acontecendo lá fora, não que eu não vou perceber o que está acontecendo lá fora. Ninguém aqui está querendo que se vire monge, né? Mas que eu possa ter alguns hábitos que possa me auxiliar a me concentrar melhor. Porque a grande maioria da, das reclamações quando a gente fala em oração mas eu começo a rezar, começo a orar e daqui a pouco
eu já estou pensando na dívida que eu tenho que pagar, eu estou pensando que eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho o que que eu vou fazer de almoço, o que que eu vou fazer de janta. Então, gente, não dá para a gente fazer uma oração, fechar a porta, né? Aí que está o fechar a porta, né? Não dá para a gente fechar a porta. Então, essas dicas que eu disse, né, da última vez e que posso repetir um pouquinho algumas coisas, eu acho que é muito importante. Então, antes de orar, ou né, quando a gente tiver, olha, hoje eu vou fazer uma oração, não estou conseguindo me concentrar, não estou conseguindo fazer essa oração, então, e esse exercício é importantíssimo que a gente faça, e de preferência todos os dias, porque quanto mais a gente faz, melhor a gente fica, né? Na questão de concentração mesmo, né? Então você sentar acomodadamente, sem nenhuma, nenhum método, né? Ah, tenho que sentar de perna cruzada, tenho que fazer aquela posição chamada posição de lótus, né? Esticar meus dedinhos, tal, não, nada disso, não precisa nada disso. Senta acomodadamente numa cadeira, né? E aí você vai fechar seus olhos. Quando você fecha os seus olhos, você vai respirar, não indiferente, diferente do que você já faz. O que você faz todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Só que, respirando, você começa a prestar atenção. Presta atenção na sua respiração. Como seus pulmões estão enchendo, como o, o ar entra pela sua narina, o caminho que ele toma até chegar ao seu pulmão, como você esvazia o seu pulmão, e várias vezes. E não precisa ser tudo de uma vez só, né? Então, eu crio um método, cada um tem o seu método, né? Eu crio um método para mim que eu começo a respirar, né? E começo a perceber meu pulmão enchendo, tá, esvaziando. Depois eu começo a analisar por onde ele está passando, por onde o ar está passando, como ele entra, como ele sai. E quando eu começo a me dispersar muito, sabe o que eu faço? Eu faço uma brincadeira comigo mesmo. Eu fico pensando assim, bom, agora eu vou. Não, é lógico que eu não consigo, né? Mas eu fico pensando assim, agora eu vou respirar pela narina esquerda e encher o pulmão esquerdo. Vou soltar. Vou respirar pela narina direita, encher o pulmão direito. Vou respirar pela narina esquerda, encher o pulmão direito. E assim sucessivamente. Ou seja, para que eu não me perca, porque senão vira aquela rotina meio chata, né? Deu, estou respirando, tá, entrou, saiu, encheu o pulmão, esvaziou. Então, quando a gente começa a criar isso tudo, não é porque eu vou melhorar minha respiração, eu vou me melhorar, eu vou perceber mais o ar, vou sentir mais o ar. Não, é para que eu me concentre em uma coisa só. E aí eu começo a aprender a concentrar em uma coisa só. Então, se eu conseguir fazer isso durante 1 minuto, na primeira semana, sem me desviar de nenhum pensamento, desse pensamento, conseguindo manter essa concentração durante 1 minuto na primeira semana, já está excelente. Vamos aumentar? Tem gente que consegue ficar horas, né? Mas aí já é já são os monges, né? Aí já não tá no nosso alcance, pelo menos no meu não está ainda, né? Então, isso eu acho importante, porque nós estamos falando de meditação e meditação existem vários tipos de meditação para vários momentos da sua vida. Então, quem quiser, né, se aprofundar na meditação, existem vários cursos na internet,
de graça, né? Tem alguns cursos que são pagos, já não existe mais os cursos presenciais, né? Mas existem cursos que são presenciais que dá para fazer isso também, né? Então é muito interessante que a gente consiga nos concentrar. Tem gente que faz diferente. Tem gente que vira a cadeira para frente de uma parede e fica olhando para aquela parede e se concentrando naquela parede, né? Quantos grãozinhos de areia deve ter nesse pedaço, né? Coisas desse tipo. Então, é concentrar. Então, o que se pede numa oração é que se concentre. Então, prece sob forma de meditação. A prece sob forma de meditação é então que eu consiga essa concentração. Como eu disse da outra vez, né? Tem muita gente que vai falar assim: "Ah, isso não é para mim. Eu não consigo, né, me concentrar de jeito nenhum. Eu sou horrível para concentração." Aí você vai lá, coloca lá na frente dele, dessa pessoa, o futebol, ou então a novela, ou então um filme daqueles, né, que a gente gosta muito, e a gente fica ali, ó, concentradinho, não para, não tira o olho, né? Então, é importantíssimo que a gente tenha essa concentração. E a gente tem esse tipo de concentração. É que a gente não sabe, a gente não percebe, né? Então, nós temos sim essa concentração. E a oração precisa de uma concentração para que a gente possa. Ah, mas eu preciso de concentração na oração, por quê? Porque para que eu possa realmente transmitir aquilo que eu tenho dentro de mim para aquilo que eu desejo. Ou seja, eu posso estar desejando um bem para alguém, posso estar desejando bem para mim mesmo, posso estar desejando alguma coisa de bom para para outras pessoas, para, enfim, para nossa comunidade, para o nosso país, enfim. Quando eu faço uma oração, eu faço um pedido. Ou então, eu vou lá e faço uma oração para agradecer. Agora, eu costumo dizer o seguinte, né? Quando você for agradecer, por exemplo, eu estou agradecendo um garçom que trouxe uma comida aqui para mim. Muita gente agradece assim, obrigado, por obrigação. Mas tem muita gente, mas o jeito, qual é o jeito de você agradecer? Você agradecer realmente de coração para aquela pessoa. E como você faz isso? Olho no olho. Ó, olho no olho. No seu olho no olho, aí você vai olhar para aquele garçom e falar muito obrigado. Olha, você vai ver que você vai se sentir bem, ele vai se sentir bem. Então, isso é um jeito, né? Também, né? De agradecimento. Então, como é que eu vou agradecer a Deus falando assim: Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, boa noite, muito obrigado, boa. Já estou dormindo, né? Não. Eu tenho que fazer o olho no olho com Deus. Então, a concentração me traz esse olho no olho. Eu vou falar com Jesus, eu consigo enxergar Jesus na minha frente. Então, quando eu quero orar, eu fecho a minha porta e oro ao meu Pai em secreto. E aí eu vou conversar com ele. E o Pai que vê o que se passa em secreto vai nos dar a recompensa, né? Então, gente, quando nós formos fazer as nossas preces, nós temos que ter esse tempo, né? Não adianta querer fazer uma prece, eu vou fazer uma prece antes de dormir. Nossa, toda vez que eu vou fazer minha prece antes de dormir, eu vou lá.
Pai nosso que está no céu, né? Gente, se for fazer uma prece antes de dormir, não deita. Se sabe que você vai dormir, não deita. Ah, mas eu toda noite é a mesma coisa. Pô, então eu vou fazer de pé, vou fazer sentado, vou fazer como os nossos irmãos evangélicos fazem, vou fazer ajoelhado. Eu vou fazer minha prece, né? Então, quando a gente vai fazer a nossa prece, eu tenho então que ter duas coisas: concentração, para que eu possa olhar realmente olho no olho com Jesus. Eu tenho que ter essa nitidez, né? Essa nitidez de estar acordado, de estar bem. Ah, mas eu não consigo. Ah, eu faço minha prece pela manhã. Ótimo. Pelo menos eu não vou dormir, né? Já dormi a noite inteira, então vou fazer minha prece pela manhã. Faço minha prece pela noite. Faço minha prece de manhã. Porque o ideal é nós estarmos em estado de prece. O que é um estado de prece? O estado de prece é nós nos mantermos vigilantes o tempo todo. Não estou dizendo que estar em estado de prece, eu tenho que estar o tempo todo. Ai meu Deus. E tem gente que pensa que é assim, né? Então, eu estar em estado de prece é quando eu vou fazer minha prece. Então, quando vocês forem fazer suas preces, aliás, quando vocês fazem suas preces, vocês não sentem uma coisa diferente batendo dentro de vocês? Parece que o coração fica mais calmo, a gente tá mais ligado ao plano espiritual. É isso, é esse sentimento que eu tenho que manter. E toda vez que eu me desviar desse sentimento, aí eu tenho que, de repente, olha, buscar esse sentimento novamente. Porque se eu ficar o tempo todo em pressa, eu não vou trabalhar, não vou estudar, eu não vou fazer compra, não vou fazer comida, não vou fazer nada. Mas eu estando em estado de prece, que é sentir, estar sentindo sempre, percebendo sempre que Deus, que Jesus Cristo, que nossos mentores estão junto de nós o tempo todo, e eles estão, eu vou estar mais tranquilo para fazer minhas coisas, né? Então, estado de prece não é estar rezando, orando o tempo todo. Voltando, né? E quando nós vamos fazer as nossas preces, bom, então vamos lá. Eu fiz um exercício, né? Fiz esse exercício de respiração, de concentração, na realidade, não de respiração, mas de concentração. Fiz o exercício de respiração, de concentração, e aí eu vou fazer a minha prece. Aí eu começo. Ah, Jesus abençoai meu pai. Jesus abençoai minha mãe. Jesus abençoai meu vizinho, meu irmão, meu parente fulano de tal, meu parente fulano de tal. Ah, não esquece do meu cachorrinho. Ah, o cachorrinho da minha vizinha. Ah, gente, eu vou pedir tanto, né, que eu nem sei para quem eu estou pedindo mais. Então, lá no mesmo item diz o seguinte: não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, quais os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não. Vos, não vos torneis semelhante a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhes peçai. Isso está lá em Mateus, capítulo 5, versículos de 5 a 8. Mas o que interessa aqui é o seguinte, é que eu não tenho que ficar fazendo falando muito, né? Fazer uma mini palestra numa concentração, numa oração. Eu tenho que me concentrar naquilo que é importante,
naquilo ao qual eu estou fazendo minha prece. É lógico que eu vou fazer minha prece para todos aqueles que eu amo. Para o meu cachorrinho também. E para o cachorrinho da vizinha também. Mas eu não posso fazer uma prece assim. Jesus, abençoe todas aquelas pessoas que eu amo, aqueles que estão mais próximos de mim. Né? Se eu tiver tempo de fazer de um por um, excelente, né? Ótimo. Mas se eu não tiver, não quiser falar muito e não preciso falar muito, como diz aqui, então eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer a minha oração, pedindo por todos aqueles que estão próximos de mim, e aí nesse inteirinho eu posso colocar algumas pessoas que estão mais necessitadas que outras, né? Vou fazer os pedidos, vou fazer um pedido para fulano de tal, ciclano de tal, faço. Mas percebe, quando a gente está lá na nossa, no nosso grupo do WhatsApp, né? Então tem lá, ai, e essa semana tá bombando, né? Eu queria uma oração pro fulano de tal que tá com Covid. Eu queria uma oração pro fulano de tal que tá na UTI. Queria uma oração para quem está em Tubá. Gente, aí este é o momento que eu já estou em estado de oração e eu me concentro naquela pessoa e peço para aquela pessoa, por aquela pessoa. Aí sim, aí eu vou estar fazendo uma prece dirigida, né? Então, a prece, ela tem que ser não muito longa, porque tira a nossa concentração. É a mesma coisa que eu falei, se você conseguir ficar 1 minuto na primeira semana, está ótimo. E se você acha que você vai ficar 15 minutos concentrado fazendo uma oração? Se conseguir, ótimo. Mas geralmente a gente dispersa, né? Então, é muito importante que a gente faça de uma forma sucinta, mas que saia do nosso coração. Então, não pedir muito nas nossas preces também ajuda, né, em tudo isso. Bom, esse é um, esses são alguns das coisas que a gente pode preparar, né? Mas Jesus nos recomenda, já logo no item 2 desse mesmo capítulo, quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está no céu, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está no céu, também não vos perdoará os pecados. Aí entra, né, naquele caso, poxa, mas eu não consigo. Eu não consigo perdoar aquela pessoa. Eu não consigo fazer uma oração por aquela pessoa. Então quer dizer que eu não posso mais orar. Né? Não é bem isso, gente. O que a gente precisa é estar em paz com aquela pessoa. Aí eu volto naquela última vez que eu estive aqui, né? Que eu comentei, né? Como é que eu posso fazer, né? Então, lá é um método que a gente utiliza, tal, né? Então, é interessante até repetir um pouquinho aqui, né? Bem sucintamente, né? Porque da última vez eu passei bem do horário, né? Então, bem sucintamente, a gente vai falar o seguinte: olha, depois que eu faço o meu exercício de respiração, eu faço o meu exercício de concentração. Então, a primeira coisa, eu vou pensar numa pessoa que eu amo muito, muito, e vou dizer assim, vou elevar meus pensamentos, olha, que essa pessoa esteja bem, que ela possa resolver os seus problemas, possa estar se sentindo bem, que Jesus possa abençoá-la. Olha que gostoso eu fazer isso para meu para minha pessoa que eu amo, né? Vou falar de novo. Olha, que essa pessoa esteja bem, que eu possa sentir sair de dentro de mim este amor, o amor que emana, essa energia que nós temos que possa
se transpor e chegar até aquela pessoa. Posso fazer para uma, para duas, depende do tempo. E eu não vou falar uma vez só. Eu vou falar algumas vezes para que possa sentir isso. Depois, eu vou fazer para uma pessoa que, para mim, é indiferente, né? Eu vou fazer, por exemplo, uma pessoa que, um vizinho, uma pessoa que eu não tenho amizade, não tenho, mas eu vou fazer para essa pessoa. E faz a mesma coisa. Que essa pessoa possa estar bem, que possa superar os seus problemas e que Jesus possa abençoá-la. E faça isso sair do seu coração novamente. Depois, né? Você tá todo, né? Todo cheio de amor para dar, né? Aí você vai lá e fala assim: e aquela pessoa ao qual eu não tenho muita afinidade, né? Vou me concentrar nessa pessoa. E é a mesma coisa. Talvez eu não sinta a mesma, provavelmente não. Muito difícil de eu sentir a mesma coisa por quem eu sinto aquela pessoa que eu amo. Mas eu vou, sim, vou emanar alguma coisa de bom para aquela pessoa. Gente, eu já disse, façam isso, façam esse exercício. Vocês vão ver como a coisa melhora entre você e aquela pessoa, né? Então, não preciso. Então, voltando lá ao item 2, quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe. Então, o perdoar, neste momento, não é eu virar e falar assim: tá perdoado, tá? Ontem nós estávamos no nosso evangelho conversando e a gente estava comentando, né? Mas eu perdoo, mas não, ele lá, eu aqui, né? Então não é um perdão de coração. Então, para que eu tenho que me preparar para perdoar, porque os nossos inimigos podem ser inimigos de alguns anos, mas podem ser inimigos de alguns séculos. E como é que a gente pode, do dia para a noite, mudar isso aí? Não dá, né? Então, com muito tempo, eu vou conseguir, com certeza, eu consigo fazer isso, né? Então, essa é uma dica, né, que eu dei também da outra vez e que eu acho legal, né? Então, a nossa oração, ela tem que incluir, sim, aqueles que não nos são muito afins, né? É, e, por último, e não tão pouco importante, né, e muito utilizado ultimamente, é a prece pelos mortos. Aqueles espíritos que realmente, lá no item 18 fala, né? A prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Então, em primeiro lugar, ultimamente nós estamos orando para muitos irmãos nossos que estão indo. Esses dias aí, né? O nosso amigo Manolo, né? A mãe do Celso, e tantas pessoas que estiveram aqui conosco que já desencarnaram, né? Então, e nós temos obrigação sim de fazer essa, essa prece. Então, por quê? Porque esses espíritos, eles reclamam prece. Então tá lá, os espíritos sofredores reclamam prece. Então, existem os que estão desencarnados e sofredores. Então, sofredores desencarnados, né? Eles clamam por prece. Por quê? Porque o nosso pensamento é energia, é muita energia. A gente não sabe o quanto de energia a gente emana quando a gente tem um pensamento bom. Então, que a gente possa emanar essa energia para aqueles irmãos que estão sofrendo, por aqueles irmãos que estão desencarnando, aqueles que desencarnaram neste momento, que vão desencarnar, que desencarnaram e às vezes nem sabem que desencarnaram. Então, a gente tem que colocar o nosso coração
para que essa prece chegue a eles. Porque é um bálsamo que vai levar a eles aquele alívio. E neste momento que eles se aliviam, eles vão começar a perceber que estão recebendo emanações de amor. E eles vão fazer o quê? Vão sentir aquele amor e podem, naquele momento, elevar uma prece também a Deus. Elevar uma prece àqueles nossos irmãos socorristas, dependendo do caso de onde eles estejam, né? Então, só para encerrar, eu queria dizer o seguinte, né? Que eu queria ler, né, exatamente o que está escrito ali. Então, lá no item 18 está escrito: os espíritos sofredores reclamam prece, e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Olha, uma prece para um desencarnado pode fazer tudo isso. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanimá-los, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação. Olha só, a nossa prece faz isso? Faz mesmo. E possivelmente desviar-lhes do mal, o pensamento. Então, aquelas pessoas que têm pensamentos ruins ainda, vai desviar, no mínimo desviar por alguns instantes, né? E nesse sentido, que se pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Também está no livro O Céu e Inferno, tá? Então, gente, isso, a oração, ela é tudo isso. Ela é tudo isso e muito mais, né? Então, eu queria agradecer a todos, né, por esse tempo, né, por ter gastado esse tempo para me ouvir, mas eu acredito que isso possa ajudar, né, a todos nós, e principalmente a mim, né, que sou o primeiro que estou ouvindo. Então, vamos à nossa prece de encerramento, que a Sal vai fazer, e agradeço a todos mais uma vez. Muito obrigado, gente. Hoje vou fazer a oração da solidariedade. Diz assim: Senhor, que eu possa, a quem está com frio, dar o cobertor. Mas se o frio for da alma, que eu tenha condições de dar afetivo calor. Se alguém chorar, que eu possa suas lágrimas enxugar. Mas se eu também estiver em dor, que pelo menos possa companhia fazer. Porque é chocante, Senhor, chorar sem ter alguém para nos consolar, sofrer sem ter com quem dividir, precisar desabafar e não ter quem ouvir, enfermar sem ter com quem contar. Assim, Senhor, e por tudo isso eu te suplico, preciso ao próximo servir, tendo tolerância para com a ignorância, o desprendimento frente à pobreza, a solicitude moral diante dos reclames das crianças, atenção e amparo para a velhice, o perdão sem condição, a brandura na exaltação, a verdade sem interesse e o amor sem cobranças. Mas, se eu nada disso eu puder ter ou fazer, que a vida me torne humilde para reconhecer que preciso espiritualmente crescer. Que assim seja. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse evangelho. Que a sua paz, Senhor, esteja em todos os lares, nos hospitais, com os nossos irmãos que passam por doenças, pela Covid, por desencarnes, a todos eles, onde precisar do seu amor, que amigos da espiritualidade possam estar assistindo. Obrigado mais uma vez. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado a todos e um bom final de semana. Se cuidem. Boa noite.